Olá, pessoal. Nós vamos dar início a mais um episódio do Conexão Solo Agro, que é uma oportunidade de um bate-papo informal com grandes autoridades do agronegócio brasileiro. Grandes líderes do agro, grandes histórias. Venha ouvir de quem construiu o futuro do campo. Histórias que moldaram o agro brasileiro. Hoje nós temos a oportunidade de receber o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Carvalho, mais conhecido como Caio no setor. Caio, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a nossa conversa vai ser muito proveitosa. Professor Leone, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de estar aqui no seu programa Solo Agro e muito agradável o tema que você coloca. Vamos conversar sim. Vamos lá. A gente tem um currículo ultra resumido aqui do Caio. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, 73? 73. Olha, 52 anos de experiência, pós-graduação em agronomia e administração pela FEA USP e pela Vanderbilt University dos Estados Unidos. É diretor da Canaplan, diretor de relações com o mercado do Grupo Alto Alegre, foi presidente, ou é o presidente da Academia Nacional de Agricultura da Sociedade de Agricultura, sócio da Bioagência, empresa que comercializa açúcar e álcool, conselheiro da Única e do CIAESP e da Exalc, diretor da UDOP, membro do COSAG da Fiesp. Bom, vocês têm uma ideia do que é, e presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness. Nosso papo é bem informal. Caio, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Primeiro, quando você estava na graduação, você já sentia esse perfil de liderança, esse perfil de congregar pessoas, associações, já fazia parte do seu perfil ou foi alguma coisa que você percebeu depois que entrou no mercado de trabalho? A minha família é uma família basicamente de agrônomos. Só meus filhos que não são. Mas você voltando para trás, então eu convivi sempre com a agricultura e tinha essa convivência. Na época eu tinha alguns amigos e parentes que tinham relevância nisso, aprendi muito com eles. Um era secretário de Agricultura de São Paulo, que era o Rubens Araújo Dias, outro era Antônio José Rodrigues Filho, que era vice-governador de São Paulo. Então eu vivi muito esse ambiente. Quando você vive esse ambiente, naturalmente você conversa ou aprende coisas num outro nível, vamos dizer assim, mais de política, de integração e de agricultura. Então, isso eu convivi, eu fazia estágio na época na Secretaria da Agricultura, então eu pude conviver com isso e isso, obviamente, ajudou a montar, digamos assim, minhas expectativas. E nós temos um público muito diversificado em termos de região, né, em termos de idade, né? E o Proálcool está comemorando 50 anos. Você conviveu 2 anos depois de formado, o Proálcool foi... eu sei que a história é muito longa, né? Mas para quem está vendo assim pela primeira vez e não sabe muito bem o que foi o Proálcool, né? Por que o Brasil decidiu 50 anos atrás tomar essa decisão? Né? Hoje a gente fala de matriz energética como uma coisa normal. Mas eu imagino que 50 anos atrás só se falava em gasolina, só se falava em petróleo, né? E as usinas, se eu não estiver enganado, você me corrija, elas tinham as usinas de açúcar e destilarias anexas. Mas o programa nacional do álcool, né, o Proálcool, ele teve uma ação de Estado, né? Foi uma decisão de Estado, né? Como foi? Por que o Brasil, naquela época, decidiu criar o Proálcool, que é um caso de sucesso reconhecido mundialmente, né? É uma ótima pergunta e vocês me permitam fazer uma reflexão, que as coisas não acontecem de repente. Nós estamos fazendo 50 anos de Proálcool, mas 100 anos do carro brasileiro na antiga estação, vamos dizer assim, experimental, da área de motores, em que nós já tínhamos o carro brasileiro rodando com etanol. Nós tivemos a história do Henry Ford, no final dos anos 1800, né? E século XIX, e que os Estados Unidos saiu na frente com a questão do carro, que era movido a álcool. São coisas que a moçada precisa ouvir.
O Henry Ford lutou para que o carro T, aquela série T, que substituiu as carroças, fosse movida a álcool. E foi movida a álcool, começou com álcool. Aí veio a pressão do petróleo, gasolina muito barata, e acabou virando gasolina nos motores de combustão interna. Desculpe interromper, esse álcool era de beterraba? Álcool de grãos, de milho. Que já se fazia lá. Então eu estou lembrando de coisas importantes para vocês entenderem. Então, quando o Brasil percebe, nós estamos começando a entrar em guerra, vem a Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra, o Brasil não tinha alimentos e nem energia. Gente, na década de 70, nós importávamos 35% dos alimentos no Brasil. Década de 70. Por isso que eu estou me referindo por causa do Proálcool. Então, nós éramos importadores de alimentos, importadores totalmente de gasolina, nós não tínhamos nada. Quando vêm os alemães e começam a bombardear navios, a gente não tem energia vindo para o Brasil, não tem gasolina vindo para o Brasil. E a gente começou a usar etanol em carro. Na década de 30 para 40, nós usávamos até 40% a 41% de etanol nos carros na época. Então, o que eu quero dizer é que quando vem os anos 70, é quando o Brasil começa o grande investimento e as suas grandes revoluções agrícolas. Vem a Revolução Agrícola, de alguma forma liderada pela Embrapa, com o domínio dos cerrados e toda essa novidade da tecnologia tropical agrícola, mas ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, tanto que o ministro da Agricultura era o mesmo, que era o Paulinelli, nós tínhamos a revolução que foi o Proálcool. O que foi o Proálcool? Quando vem o primeiro choque do petróleo, na década de 70, a gasolina aumenta 10 vezes, o petróleo aumenta 10 vezes de preço. O Brasil, tudo que o Brasil exportava, ele não conseguia ter saldo para poder importar a gasolina que precisava. Então foi um escândalo, uma situação econômica absurda que, para aqueles que gostam de democracia, foi inclusive um fator importante para a queda do governo militar. A situação econômica ficou absolutamente péssima. E aí as pessoas olhando, que resposta nós podemos dar? Não podemos dar, gente. Tem o etanol, tem o setor de açúcar. E o setor de açúcar vinha de um absurdo que aconteceu. O preço do açúcar explodiu 100 vezes no mercado internacional. O fundo de exportação que tinha o estudo do açúcar e do álcool era maior do que o fundo que nós tínhamos de petróleo. E aí houve um grande programa de modernização das usinas. Então as usinas de açúcar passaram a ter destilarias anexas e passaram também a trabalhar com caldo direto, porque até então só se trabalhava com melaço, com mel residual. Passou a trabalhar com caldo. Pô, nós tínhamos então o investimento que estava feito, até muitas das usinas estavam ociosas, nós tínhamos que buscar o etanol, pô, nada melhor do que fazer o Proálcool. Assim nasceu o Proálcool. Então, nós nascemos primeiro colocando o álcool anidro na gasolina para substituir o chumbo, tetretila, portanto era um impacto muito positivo na poluição, mas era pouco, porque o volume era muito grande de gasolina. Aí veio o carro a álcool. Na esteira disso, em seguida, no início dos anos 80, é lançado o carro a álcool, foi um sucesso extraordinário, e essa é a lógica, esse é o berço do que nasceu o nós temos hoje. E na época, as empresas que produziam os carros foram as mesmas que passaram a fazer carro a álcool. Exatamente. E na época houve uma aceitação das empresas, foi preciso muita adaptação, foi difícil, foi rápida a mudança? Foi rápido. São duas fases importantes da gente dizer. Uma fase que foi simplesmente o ajuste do motor para usar o anidro. Como nós tínhamos a experiência que eu comentei com vocês de tanto tempo, isso foi fácil. O que não foi fácil, mas na frente, foi ir aumentando essas taxas. Aí precisou da indústria automobilística ir ajustando o motor, protegendo peças pela ação do etanol em algumas peças. Né? Então isso foi uma segunda fase. Mas nessa primeira fase, vamos dizer assim, foi a indústria automobilística que lançou o carro e o governo tinha uma política pública muito inteligente na época. Ele criou um mecanismo que se chama paridade econômica, se chamava paridade econômica, ou seja, era uma fórmula que fazia com que a opção do produtor de fazer açúcar ou álcool, o preço do álcool era muito melhor que o do açúcar.
Então todo mundo correu para investimento em álcool. Então esse foi uma pedra de toque, algo importante que deslanchou a produção do álcool hidratado, que se fazia muito pouco, né? Se tinha mais álcool anidro. Então a segunda fase do Proálcool foi o carra-álcool, foi o álcool hidratado, e a gente passou a ter os dois produtos. Os dois produtos. Eu me lembro que quando eu formei em 85, e fui trabalhar com cana no Centro de Tecnologia da Copersucar, e eu lembro que as variedades eram NA, norte da Argentina, CP, Canal Point, NA 56 e 79, tinha uma CO, Coimbatore, são as que eu lembro. E o que você comenta, assim, em termos de agricultura, o que cresceu o Brasil em termos de variedades, de rendimento em toneladas por hectare, em açúcar por tonelada? Essa é a primeira. E a segunda, o avanço na parte industrial veio junto com a agrícola sobrepôs a industrial sobrepôs a agrícola, elas caminharam juntas nesses 50 anos? Eu acho que esse é um ponto muito relevante. Como eu disse no início, são coisas que acontecem. Houve um despertar na década de 70. Nesse sentido, vamos dizer assim, houve uma atuação importante de algumas pessoas nesse governo militar que trabalhavam política de Estado. Como se tratava de um sistema mais autocrático, não tinha muita discussão de governo, realmente se tinha mais a visão do Estado. E quando a gente lança o Proálcool, também no mesmo momento está sendo lançada a busca da nova agricultura tropical. E eu me formei em 73, quer dizer, e comecei a trabalhar em 75 com cana, quando foi lançado o Proálcool em 75. Então eu peguei o nascedouro. Então eu posso contar para vocês dessa fase. Mas o bacana é que os investimentos e a postura que havia com relação ao álcool, do ponto de vista empresarial, acaba contaminando também o setor agrícola de uma forma geral a buscar ou seja, houve um movimento comum de crescimento da agricultura brasileira. Na área industrial, nós tivemos, vamos dizer assim, nesse esforço de crescimento, todo um desenvolvimento de indústrias que nós tínhamos que ainda não eram grandes, como a Dedini, a Zanini em Sertãozinho, outras empresas em Piracicaba, principalmente, que era o grande centro, vamos dizer assim, com a maioria delas com sobrenome italiano, né, que é o pessoal da área de mecânica, na área de bens de capital, que de alguma forma casou com todo o desenvolvimento da indústria automobilística. Quer dizer, gente, nós temos uma engenharia automobilística no Brasil por causa do Proálcool. Foi justamente a busca e o esforço de fazer um motor a álcool no Brasil que acabou desenvolvendo uma engenharia diferenciada, que acabou gerando profissionais diferentes. Eu quero contar um caso. Nós tínhamos lá na década de 80, mais na frente, 80 para 90, década de 90, início da década de 90, nós tínhamos uma coisa que chamava Coalizão dos Governadores Americanos com o Brasil. Aqui na época era o governador Covas, eu me lembro bem, que representava isso. E eu me lembro que levei comigo para uma reunião para discutir etanol. Era só defesa do etanol, expansão do etanol nos Estados Unidos, estava bombando, né? Explodiu com etanol de milho. E foi comigo um engenheiro da General Motors, me lembro bem disso. Fizemos a reunião, eu voltei, ele ficou lá, não deixaram ele voltar. E ele foi na GM, que é americana, e passou dias a mais para contar a aventura do que era o carro, porque os americanos tinham o E85, que era até 85% etanol, e nós tínhamos o E100. Né? Só que lá já era flexível, era um carro flexível, e até E85. Então usavam pouco álcool, né? Mais gasolina mesmo. E eu me lembro que ele ficou... travaram ele lá para ele ensinar o pessoal o que se fazia. Então, esse desenvolvimento que eu digo, que é a sua pergunta, a lógica da agricultura de grãos, de alimentos, do ponto de vista de manejo, gerencial, a própria Exalc, que na época tinha todo o pessoal do departamento de agroindústria preparado para isso. Então, grandes professores da Exalc foram grandes consultores na época. Inclusive ajudaram a montar o CTC, Zé Paulo Stupiello, que era o centro da Copersucar, e Enio Rocco de Oliveira,
que foi consultor nosso do Plano Açúcar, que eu fui o diretor-geral nessa época de pesquisa para a cana-de-açúcar, muito para o álcool. Então, eu digo isso, a grande revolução verde brasileira se deu nesse momento. E eu vivi isso tudo intensamente, tanto na área de grãos, de alimentos, como a dominância do cerrado, como a penetração, como a dominância de solos ácidos, solos fracos quimicamente, que é a sua área de desenvolvimento. Tudo isso aconteceu nesse momento. Porque a cana teve que expandir a área, né? E tudo aconteceu nesse momento. Então foi... E na época, devo dizer, não era a Embrapa com cana, porque a cana era o IAA, o café era o IBC, e por aí a Sudev, a borracha era a Sudev. Então essas culturas não era a Embrapa era muito mais grãos. Então essa evolução foi extraordinária e é o que o Brasil é hoje. Para quem é mais novo, né, o IAA é o Instituto do Açúcar e do Álcool, e o Plano Açúcar é o Plano Nacional do Melhoramento de Cana-de-Açúcar, que é ligado ao IAA e que foi extinto no governo Collor. No governo Collor. No começo dos anos 90. Exatamente. Caio, você me fez pensar numa coisa. Quando eu estudei e quando me formei, a ideia que a sociedade tinha da agroindústria canavieira me parece que era pior do que tem hoje. Sim. Me parece que a noção da sociedade é que ela entendeu melhor o mundo do setor energético, principalmente com o advento da economia circular. Eu acho que a agroindústria da cana-de-açúcar é o exemplo da agricultura circular, né? Jogava-se a vinhaça nos rios e tudo hoje é reaproveitado, né? Como nós temos muita gente que não é de São Paulo, não é do Centro-Sul e não trabalha com cana, eu gostaria que se desse essa visão do quanto o setor sucroenergético de cana é um exemplo de economia circular, de bom uso de resíduos, de reaproveitamento de energia. É isso mesmo? Você concorda que a visão da sociedade melhorou? Eu acho que a sua pergunta... Puxa vida, a gente passaria o dia conversando sobre sua pergunta. Eu tive a oportunidade agora no lançamento da festa dos 50 anos do Proálcool, lá na USP, em São Paulo, no Instituto de Energia e Ambiente, e falei sobre isso. Me perguntaram uma coisa desse tipo. E eu devo dizer a vocês, eu vivi isso, deixa eu contar para vocês. Na virada, você é de que turma? 85. Pois bem, você é da turma da redemocratização. Sim. 85 é quando as diretas voltou a democracia. Então, o que aconteceu? Lembrem-se, o Brasil tem um problema, carrega um ranço ideológico horroroso. Eu sinto nos dias de hoje, vocês todos aqui também sentem. A gente agora polarizou de uma forma dramática, mas qual é o ranço ideológico? Quando nós tivemos a Revolução, que foi em 64, nós vivíamos um ambiente democrático até 64, mas já tinha pouco tempo, porque Getúlio Vargas tinha sido não tão longe assim, né? Mas a gente viveu o lançamento desses grandes programas da agricultura, do Proálcool, num governo autoritário. Quando vem a redemocratização em 85, Tancredo Neves tinha quem seria o seu chefe que seria da Casa Civil dele, seria o ministro lá de Ribeirão Preto, fugiu o nome agora, que Tancredo ganha, mas não assume, porque morreu, assume o Sarney. E o Roberto Guzmão, que era esse ministro, mas eu já tinha sido convocado para ser, enfim, para cuidar dessa área. E eu fui ser executivo da Senal, que era a Comissão Executiva Nacional do Álcool em Brasília. Então, gente, eu senti na pele o que era isso. Toda reunião que eu participava era meia hora da turma que a gente chama dos leftists, né? O pessoal de esquerda que era parte desse governo, para jogar pedra em tudo aquilo que tinha sido feito no governo militar. Então, o Proálcool, o setor, as usinas, foi rotulado, lamentavelmente, por esse pessoal, como alguma coisa que era extrema isso, extrema aquilo, enfim. E carregou, e como tinha a história passada, toda a evolução. Gente, cana-de-açúcar. O Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, mas podia chamar cana-de-açúcar ou cana por causa da cana.
Brasil era pau-brasil e cana. Então, a história escravagista tem uma ligação e uma rotulação com a história da cana, logo em seguida vem a história do Proal. Enfim, isso tudo foi carregado com o passar do tempo, professor Leandro, com o passar do tempo, principalmente com o Clube de Roma, na década de 80, quando a gente começa a discutir a questão ambiental, de fato, aí vem a Rio 92, e aí o pessoal começa a ver, peraí, mas enquanto o mundo todo está à procura de uma solução, o Brasil já tem. Mas essa solução é aquela, daqueles caras lá. Ah, sei. Então, houve um problema, um período até hoje, em algumas reuniões com o pessoal mais radical de esquerda, se discute, ainda tem gente que acredita que o alimento no Brasil é feito pelo MST e que o agroprodutor só faz exportação. Então, são ilusões de interesses ideológicos que não fazem o menor sentido atual nem histórico. Mas, de qualquer modo, quando, vamos dizer assim, globalmente se começa a discutir que, gente, a bioeconomia é a economia do século XXI, é a bioeconomia. Então, aquilo que se jogava pedra, que se dizia, não, o Brasil é só exportador de commodities, o Brasil é um fracasso, é só exportador de commodities. Não, mas o Brasil é o país das commodities, o país do verde. Portanto, numa bioeconomia, no século XXI, o Brasil é protagonista. É um exemplo, né? Vocês estão vendo a COP30. O que é que nós temos para contar lá? Nós estamos contando o quê? A Revolução Verde que a gente faz. A gente é uma maravilha. É um mundo tropical, faz 3 safras por ano, integra as coisas e integra a indústria. Na sua pergunta de agroindústria, que é importante nesse momento a gente ressaltar, enquanto a área agrícola teve ganhos impressionantes porque a sua base era muito baixa, nós produzíamos nem 3 mil litros de etanol por hectare. A gente produz 9 mil hoje. Então, esse crescimento com taxas acima de 2% ao ano, 2,5% ao ano, até 3% ao ano quase, em alguns momentos um pouco menos. A agricultura de alimentos também fez isso, só que a agricultura de alimentos, de alguma forma, é dita como poupa-terra. É o fenômeno que a produtividade foi muito maior que o crescimento da área. Teria sido muito maior a área se não tivesse ganho de produtividade. Sim. Na cana acontece a mesma coisa. Só que a cana tinha o rótulo e carrega esse rótulo até hoje. Com o passar do tempo, vamos dizer assim, e principalmente com o primeiro governo, com o governo Fernando Henrique, que era essencialmente um homem de esquerda, mas que tinha visão de Estado. Então, ele mesmo, eu me lembro em reuniões com ele, eu estou aprendendo isso. Entendi. Então, a esquerda começou a olhar com um olhar um pouco melhor. Quando entra o Lula e ele percebe que vamos dizer assim, a visão ambiental seria a nova esquerda e a cana estava na frente, ele abraça essa causa. Então, essas coisas vão melhorando e, vamos dizer assim, hoje, vamos dizer assim, apenas nos cantos mais radicais do país se faz comentário desairoso, comentário besta a respeito disso. De uma forma geral, hoje, o que se diz é que não, o Brasil, de fato, já é aquilo que o mundo pretende ser um dia. Então, na COP30 isso está ficando claro. A gente, agora falando com o presidente da BAG, a gente preparou, junto com outras entidades, toda uma base que foi levada, vamos dizer assim, para mostrar o que é o Brasil, né? Nós estamos gravando o episódio na semana da COP30 em Belém, então você vai assistir provavelmente depois que a COP30 já terminou, mas isso destaca a importância do assunto cana-de-açúcar. Você comentou da BAG, né? Então vamos mudar um pouquinho para a BAG, né? Qual é o papel da associação, né? O próprio nome já diz, mas o que ela tem feito? Você já foi presidente uma vez, voltou e está terminando agora. Qual é a função da BAG e no que ela tem contribuído para melhorar essa visão do agro no nosso país? A BAG, ela está fazendo seus 30 e tantos anos e ela foi, de alguma forma, lançada aqui pelo pessoal da Agroceres, era o presidente Ney Bittencourt da Agroceres aqui em Rio Claro. Quem trouxe um conceito que estava muito desenvolvido nos Estados Unidos, aqui não, que era o professor Ray Goldberg, lá dos Estados Unidos, que desenhou um conceito das chamadas cadeias produtivas. O que ele dizia, em síntese? Não adianta você departamentalizar as análises se você não tiver a visão da catedral. Ou seja,
Eu posso conhecer o altar da igreja, a porta é muito bonita, mas eu tenho que enxergar a catedral como um todo. As cadeias produtivas permitem essa visão. O que eu digo? Que tem parte com a sua primeira pergunta. A agricultura de cana, por exemplo. Eu tenho a indústria, que fazia açúcar e do mel residual fazia etanol. E aí eu tinha o governo que vendia, que exportava. Essa era uma visão pequena da época. Quando você olha para cadeias produtivas e você entende que, não, peraí, Bayer, BASF, Yara e outros que são insumos modernos, assim como máquinas, equipamentos de John Deere enfim, as empresas todas que estão antes da porteira, são parte da produção agrícola, que não vai ser possível fazê-la sem esse pessoal. Assim como eu produzo agricultura, eu posso até vender a soja, mas eu posso fazer o processamento da soja, agregar valor na indústria. E essa indústria precisa de um sistema de distribuição. E a distribuição, e tem as trading companies que estão no mercado, que vão fazer todo um trabalho comercial, de rede, de suporte, de seguro, para eu não perder nas vendas o que eu ganhei na produtividade. Então a visão da cadeia produtiva trouxe uma visão de integração, que era e que sempre foi um dos problemas do país. O Brasil era muito departamentalizado. A gente tem que olhar o agro, daí o nome agro, porque ele significa integração. Então a ABAG foi criada para essa finalidade, para trabalhar a questão da integração. As questões comuns, as várias cadeias produtivas, são o grande papel da ABAG. Então a gente chama de transversal. Então a gente trabalha as grandes políticas que atendem a todos. E, ao mesmo tempo, o esforço, vamos dizer assim, de trabalhar projetos para o país que integrem. Então, o que acontece com a indústria? Nós estamos falando de cana aqui, a indústria de cana. Se você voltar na época do Proálcool, foi uma maravilha a gente agregar o etanol como produto. Aí, em seguida, veio a fibra da cana, que passa a ser energia elétrica. Gente, hoje o Brasil, a matriz elétrica brasileira é de 90% renovável. Você fala isso em qualquer lugar na Alemanha, mesmo que o primeiro-ministro não tenha ficado satisfeito com Belém, mas quando você conversa com ele sobre a matriz, é silêncio na sala. Os caras conseguem ter uma matriz com 14% de renovável. A nossa é 50%, a matriz energética total. A matriz que eles estão alucinados, que é eletricidade, o Brasil é 90% renovável. Então a gente sai na frente e essa visão da integração só tende a aumentar. Como? Antes a gente falava, tá soja para cá, milho para cá, centro. Hoje eu tenho plantas, biorefinarias industriais que processam na mesma biorefinaria álcool de milho, álcool de cana, que produzem proteína, que gera, o que se integra com o pessoal de aves e de suínos, que também é exportada agora para a China em larga escala, o chamado BDG, que é a proteína do milho. A cana começa a fazer biogás, do biogás a gente vai chegar no nitrogênio, é uma rota clara, mas eu faço o biometano que substitui o diesel. Então, a palavra, o milagre integração, tem um rótulo importante da ABAG. Sem dúvida. E como que é o trânsito de associações como a ABAG na classe política? Quando vocês vão na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando vocês vão em Brasília, a classe política já comprou essa ideia? Já está claro que o Brasil é o exemplo? Comprou, ela é forte. Então, o que está acontecendo aqui no nível político, eles estão criando frentes parlamentares. Então, tem a frente parlamentar disso, a frente parlamentar do agro, tem a frente aqui em São Paulo, lá em Brasília. E essas frentes são compostas por muita gente. Que se você for olhar, o cara não tem um pé na agricultura, mas ele tem um na indústria, ou ele tem no serviço, ou ele tem na distribuição. Todos compõem essa integração dos políticos em torno de uma questão comum. E aí eles conhecem a ABAG. Então, a ABAG participa do IPA, faz parte da direção, ela é, vamos dizer assim, sempre muito ouvida, porque ela olha todos os lados. Às vezes alguém força do lado da agricultura, outro força do lado da indústria. A gente tem que ajustar isso. Fazer o meio campo. Então, esse tipo de atuação, o Brasil vem se modernizando rapidamente. Os outros países começam a copiar.
Então, a Argentina veio para cá, nós tivemos uma reunião em Brasília, lá no IPA, que é o IPA, que eu falo a sigla, esqueço disso, é a entidade que congrega as associações de produtores para orientar a frente parlamentar. Então, é o Instituto Pensar Agro, IPA, é quem orienta a frente parlamentar. E a gente participa do IPA, e, portanto, a gente está em Brasília constantemente conversando com eles. Ou seja, o agro, às vezes até pela questão extremada de outro lado que não suporta o agro, né? Eles ficam com ódio no coração porque a frente é muito forte, a tal ponto que ela é maioria no Congresso. E hoje a frente parlamentar, quando o governo vem com alguma graça negativa em relação ao agro, é derrubado pela frente. Então, essa é a história que compõe a lógica de ter, da BAG e da relação com o mundo político. O Caio, com a sua experiência de tantos anos navegando por vários setores, você acha que o profissional que está sendo formado nas universidades, seja ele agrônomo, seja ele florestal, seja o engenheiro agrícola, seja o zootecnista, no geral, os recém-formados na área de ciências agrárias estão bem formados? Falta alguma coisa? Você faz parte do conselho da Exalc? Se os reitores chamarem você, os diretores falarem o que seria mais urgente para fazer, para a gente melhorar, não que seja ruim, mas sempre tem o que melhorar, mas o que é a principal deficiência que você sente nos recém-formados, ou naqueles com 5 anos, 10 anos de formado, e que a universidade poderia evoluir? Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Por acaso, eu fui presidente da Exalc Show por um ano. Uhum. E lá eu saí à procura de apoio de empresas e o foco que a gente dava na época era abrir a escola para o ambiente privado. Uhum. Essa era a minha missão lá. Quem tinha sido presidente anterior tinha sido o Roberto Rodrigues, que me indicou, e fui eu. E eu me lembro de um dia que a gente fez a reunião do conselho, estavam alguns diretores e estavam os professores do departamento, e eu disse, olha, eu estou chegando de uma reunião com a John Deere e eles me fizeram um pedido claro, eles vão nos apoiar em tudo e tal, mas há um pedido claro no ar para vocês. A Exalc tem um padrão de qualidade, vamos dizer assim, top, por exemplo, na área de agricultura, de solos, a parte de solos, a parte de genética e tal, top, tá bom. Só que a evolução tecnológica, principalmente com a inteligência artificial, vamos dizer assim, está trazendo um desafio tremendo, de uma forma geral, para as grandes empresas. Então, a John Deere procura escolher bons alunos aqui, mas o aluno leva um ano e meio para começar a dar algum resultado, porque no currículo escolar não há esse processo de modernização muito rápido, com disciplinas que envolvam o desenvolvimento da questão da inteligência artificial. E aí tudo o restante, né? Então, que vem drones, e vem agricultura de precisão, e você tem hoje uma máquina John Deere que tem um Starlink para poder... Ou seja, as máquinas hoje têm um potencial de utilização de dados para o agricultor, para o agrônomo, excepcional, mas a gente está usando muito pouco, porque está faltando formação nessa área. E assim, uma ou outra área está completamente ligada a isso. Então, assim como também a área agroindustrial da própria Exalc. Principalmente agora com essa correria, indo para milho com cana e com biometano. Como é que o aluno da escola sairia preparado para essa velocidade do processo de mudança? O processo de mudança, professor Alione, é tamanho, que eu entendo perfeitamente que é muito difícil para as universidades acompanharem. Mas tem que fazer um esforço adicional. Às vezes o esforço não está tanto em ela se equipar de uma hora para outra, porque não tem recurso, a gente sabe das dificuldades da universidade pública, mas nada impede que ela tenha um sistema, ou um mecanismo, ou um modelo de atuação que traga para dentro da escola aqueles que têm isso. Portanto, eu acho que a escola precisa, fundamentalmente, se abrir para isso, achar um mecanismo
com a própria USP de São Paulo, para quebrar alguma das burocracias ou de modelos que ainda estão com mindset no século XX, para vir para o século XXI, né? E poder proporcionar para essa meninada que está chegando o que é mais importante no Brasil. Gente, o Brasil, basicamente, só tem balança comercial porque tem o agro. O Brasil tem balança comercial negativa em todos os outros setores, exceto no agro. Então, na média, a balança do Brasil é positiva e o Brasil está batendo palmas para si mesmo, dizendo que eu tenho uma balança comercial positiva por causa do agro, né? Então, esse é o grande negócio do Brasil. E a gente tem que acompanhar esse grande negócio, participando ativamente. Então, eu não tenho dúvida que a bioeconomia, com a biocompetitividade e com as agroalianças que nós temos que fazer, são o passaporte para esse Brasil que desde a época se dizia que o Brasil era o país do futuro. Quem sabe o futuro está chegando. Está chegando. Caio, uma pergunta que eu poderia fazer como se fosse um fechamento do nosso bate-papo. Com toda a sua experiência, como você vê as regiões do Brasil hoje, em termos de agricultura, né? O sul, sudeste, mais antigo, tradicional, que recebeu os imigrantes, o crescimento, o extraordinário, como Mato Grosso, por exemplo, e os novos polos que estão aparecendo, Mato Piba, Cealba, Rondônia, Roraima, já começamos a falar da agricultura do hemisfério norte, né? Como você vê a evolução do Brasil todo esse tempo de sua experiência, das áreas tradicionais e das áreas, entre aspas, novas, né? Como foi trabalhar com o pessoal mais tradicional, com o pessoal novo, com o pessoal desbravador, né? E o que a gente vê para o futuro da agricultura brasileira? O professor Leone, na nossa época, eu sou da década de 70, o slogan era cerrado nem dado nem herdado. O que aconteceu? Então, nos meus 50 anos, eu vi essa evolução extraordinária e vi coisas espetaculares. Quer dizer, o que o pessoal do Sul faz e fez no caminhar. Quer dizer, nos Estados Unidos eles fazem filmes e filmes mostrando como os americanos foram para o norte. Nós fizemos isso aqui, com gaúchos paranaenses, depois com paulistas, e fomos dominando essa região, chegando a Mato Grosso. Gente, os dados todos indicam que em 3, 4 anos o índice de qualidade, o IDH de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano dessa região vai ser igual ao do Sudeste, quem sabe maior. O caso de Lucas do Rio Verde ficou bem famoso, né? Tende a ser maior. O que aconteceu? Essa esparramação, que eu me lembro da música da Asa Branca, né? Quando o verde dos seus olhos se espraiar na plantação, essa esparramação da agricultura de forma descentralizada, com competência e com tecnologia, com competitividade, mudou a cara do Brasil. O Brasil era o país do litoral, que pouco a pouco, aí veio JK e fez a capital no miolo do Brasil, foi muito importante. Apesar dos cariocas não odiarem essa ideia, mas foi muito importante. E foi integrando o país. Agora, quem integra o país, de fato, é o agronegócio, é a agricultura. E à medida em que a tecnologia, e aí voltando a uma das suas perguntas, o desenvolvimento industrial tem que acontecer. Se vocês olharem o Brasil, há 10, 15 anos atrás, a indústria representava quase 1/3 do PIB. Hoje não chega a 14%. Então a gente tem uma curva do PIB da indústria caindo, do agro subindo de uma forma que a boca do jacaré vai abrindo, mas isso não é bom, isso é muito negativo. Então o que acontece? Qual é a grande vantagem? E aí eu começo a falar de estados. Imagina que eu sou alagoano e tenho a antiga agroindústria canaveira de Alagoas fazendo açúcar e etanol, agora eu faço bioeletricidade também, e eu começo a olhar para o Mapitoba, o Matopiba, que está logo, que não está distante, é uma questão de logística, que já está sendo desenhada e ferrovias vão ser feitas. Eu olho para lá e vejo a explosão, a última grande explosão da agricultura brasileira vai ser lá. E vai ter muito milho,
vai ter soja, mas vai ter muito milho. E aí eu começo a imaginar o velho Nordeste canavieiro virando o velho Nordeste de agregação de valor em proteína, em açúcar e outras coisas, com indústrias preparadas em biorefinarias. Então essa é a visão, quer dizer, o Brasil será a maravilha que os americanos sabem e se preocupam, que os europeus sabem, e agora com a mudança da geopolítica, eles obviamente vão correr o acordo União Europeia-Mercosul sair em dezembro. Vai sair. Por quê? Porque a Europa se tornou o queijo do sanduíche, a China de um lado, os Estados Unidos do outro, a Europa é o queijo do sanduíche. Estou no meio. Tá. Então é preciso abrir as portas para a gente que tem essa competência. Na segurança alimentar, segurança energética e por aí vai. Quer dizer, só que o Brasil é de uma riqueza, cara. O Brasil é exportador de hidrocarbonetos, exportador de carboidratos, exportador de proteína, de fibras e o que mais você quiser. Tudo a gente tem sobrando. E agora, terras raras. Portanto, esse é um país abençoado. E que os dias positivos, se Deus quiser, se a gente conseguir entender que o ser humano é só um, e que a polarização é um desastre anunciado, o Brasil vai encontrar seus dias. Essa é a mensagem. E a universidade vai ter um papel super relevante nisso. Mas tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. E é isso que nós tentamos fazer, né? Nossa pequena parcela de contribuição no Solo Agro, que é justamente a atividade de extensão. A extensão vem de estender, sair dos muros da universidade, trazer o pessoal para passar mensagens tão ricas quanto essas que o Dr. Caio nos trouxe, e é nossa função, né? Muitos professores não gostam disso. Não é uma crítica. Eles têm um perfil acadêmico muito mais restrito, contribuem, mas nesse nosso grupo a gente tenta justamente levar isso para uma quantidade maior de pessoas. Caio, foi uma honra receber você, é uma satisfação muito grande. Eu acho que todos os que assistiram aprenderam muito, e principalmente a visão entusiasmada e otimista, né? Porque se a pessoa não está otimista e entusiasmada, ela deixa os dias passarem e não tem o que contar na sua história. A gente, em poucos minutos aqui, aprendeu muito, e eu espero que você tenha gostado também. Acompanhe todas as atividades do Solo Agro, soloagro com 2Ls.com.br, é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Muito obrigado e até a próxima.